Nosso Deus, nosso Pai, que está em Deus, Senhor, te louvamos e exaltamos o teu santo nome, porque o Senhor merece. Nessas horas, Senhor, quero-me pedir que o entendimento do que vai ser dito aqui venha de ti, Senhor. Por favor, esteja com o moderador, tudo quanto nos está em ti, possamos pôr em prática. Capacita ele, que ele não para por aqui, e esteja também conosco, Senhor. E ao receber o meu conhecimento, possamos praticar de acordo com a tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir tudo o que vamos aprender aqui. E que a tua obra, Senhor, seja engrandecida em primeiro lugar. Acompanha-nos, Senhor, pelos nossos pecados, que estamos cometidos dia por dia. E ajuda-nos, Senhor. E com esse favor, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Muito boa tarde, prezados irmãos. Nossa gratidão maior é dirigida ao nosso Pai, o nosso Criador, nosso mantenedor, que aceitou que a nossa presença aqui fosse possível. É um prazer estar com nossos irmãos aqui neste tempo para este primeiro simpósio de secretários e comunicadores. Muito obrigado pela vossa presença e que o Senhor possa vos abençoar. Também quero agradecer à Missão Nordeste, sabendo que esta é a nossa união, pelo convite que nos fez. Muito obrigado, direção da Missão Norte, muito em especial o secretariado da Missão Nordeste. Eu agradeço também a presença dos queridos pastores por fazer parte, por se juntar aos nossos irmãos secretários e comunicadores das igrejas. Que o Senhor também possa nos abençoar. Reiteramos as boas-vindas neste lugar. Na vida, um dia eu conheci alguém. Esta pessoa, você pode aprender com ele. E Deus o dotou de vários talentos, sobretudo na administração da igreja. E esta pessoa que um dia eu conheci foi o nosso protetor. É o pastor Teixeira Mateus Filho, nosso secretário executivo da nossa União Nordeste de Angola. Na verdade, tem muito conhecimento sobre a administração da igreja. Ele já foi secretário da antiga associação, está a caminho de 11 anos, 12 anos, como secretário da União Nordeste de Angola. E ele deu uma visão geral da igreja. Eu quero pedir uma salva de palmas sobre o nosso secretário da nossa União Nordeste de Angola. Que o Senhor continue abençoando e, enquanto viver, possa, na verdade, dar o melhor, sobretudo na administração da igreja e nesta União Nordeste de Angola. O tema que nos foi proposto é do secretário da igreja. O secretário da igreja. Nós falaremos sobre o secretário da igreja. Temos ali duas imagens, o ovo e a galinha. Eu gostaria de saber, o ovo e a galinha, quem é o primeiro que apareceu? Mas essa vossa visão é uma visão cristã ou uma visão geral? E se fosse uma visão geral?
tarefa, cada um vai refletir numa visão geral, quem primeiro, a galinha ou o ovo? A galinha. Secretário da igreja. O secretário da igreja, a sua função é muito importante para a igreja. Muito do eficiente funcionamento da igreja depende do trabalho do secretário da igreja. Muito da eficiência da igreja depende do secretário da igreja. E por causa da importância do seu cargo e da especialização dessa função, é sábio escolher alguém que possa ser reeleito a fim de haver continuidade na conservação das atas e relatórios da igreja. É bom que o secretário permaneça por muito tempo na secretaria, isto é, para dar continuidade da conservação dos registros da igreja. Pelo fato de que a área da secretaria ser essencialmente técnica e com um alto nível de informações e procedimentos muito específicos, é importante que, na medida do possível, seja nomeado na igreja local um secretário associado para dar continuidade ao trabalho da secretaria. Aqui nós temos os secretários associados. O que é conhecido antigamente de vice-secretário, mas hoje fala-se de secretário quê? Secretário associado. É bom que, além do secretário, que se eleja também um secretário quê? Associado. O secretário associado também vai desempenhar este papel e vai aprendendo sobre o secretariado. O secretário deve desenvolver sua função em 3 áreas de trabalho. Vamos conhecer aqui as 3 áreas fundamentais de trabalho do secretário. Quais são? Temos aí as 3 áreas: a área administrativa, a área técnica e a área missional. O secretário deve conhecer estas 3 áreas fundamentais do seu trabalho. Vamos começar pela área administrativa. O sucesso do seu trabalho dependerá em grande medida do desenvolvimento equilibrado dessas 3 áreas da secretaria. Isto quer dizer que o secretário da igreja deve ter conhecimento suficiente dessas 3 áreas. E o secretário deve ter o desenvolvimento equilibrado dessas 3 áreas. Área administrativa. O secretário faz parte da equipe administrativa da igreja, exercendo sua função como secretário da comissão da igreja, participando de todas as comissões para as quais for nomeado. Há bem pouco tempo nós vimos o pastor Vinte, que exemplificou a direção da igreja. O secretário, à direita, à esquerda, o tesoureiro e no meio quem? O pastor. A figura do pastor, a figura do ancião está onde? Está no pastor. Temos aí os 3 que compõem a direção da igreja. Logo, o secretário faz parte da administração da igreja. Faz parte da administração da igreja.
Nessas áreas, como secretário, deve acompanhar a execução dos votos da comissão da igreja. O secretário deve acompanhar a execução. Quando se tomam os votos, o secretário deve acompanhar se os votos que foram tomados foram executados ou não. É tarefa do secretário poder acompanhar a execução dos votos. O que acontece às vezes? Toma-se votos e não se põe em prática, não se põe em execução os votos tomados. Então o secretário deve ter esse cuidado de acompanhar se os votos que foram tomados estão sendo executados ou não estão sendo executados. O secretário deve analisar os planos e metas da igreja local, referente ao discipulado e evangelismo. Ele faz parte da direção da igreja, o secretário. Então deve analisar os planos e metas da igreja. Ele deve saber se os planos que foram concebidos, os planos que foram traçados pela igreja, se estão sendo executados ou não. Sobretudo, o trabalho do discipulado e do evangelismo. Terceiro, estudar os projetos de construção e reforma. O secretário também deve estudar os projetos de construção e reforma, porque ele faz parte da direção da igreja. O secretário deve verificar outros itens relevantes para a administração da igreja. É papel do secretário como membro de direção da igreja. Trabalhar em equipe. Vimos aqui os 3 ou 4 que fazem parte da equipe e dos outros anciãos e dos diretores de departamentos. Então, deve trabalhar em equipe usando interdependência no trato com outros setores e departamentos e adaptando-se ao estilo de liderança do pastor e ancião. O secretário deve ter um espírito de trabalho em equipe. Deve colaborar com outras áreas. E deve o secretário trabalhar no espírito do pastor e do ancião da igreja. Segundo, organizar o trabalho segundo as orientações do manual da igreja e as recomendações da missão e as necessidades dos membros. O secretário deve trabalhar seguindo o manual da igreja. E há bem pouco tempo o pastor Vinte falou sobre os instrumentos de trabalho. E um dos instrumentos é o manual da igreja. O secretário deve seguir estritamente o manual da igreja. O secretário da igreja deve respeitar todas as recomendações da missão. Todas as recomendações da missão. E, concomitantemente, atender às necessidades dos membros. Entre sua opinião com a clareza, ou emitir sua opinião com clareza e prudência, o secretário deve emitir a sua opinião. Ele faz parte, ele é membro do corpo de direção. Então, deve emitir sempre a sua opinião com clareza e prudência, conhecendo o funcionamento do trabalho da igreja e contribuindo para o desenvolvimento integrado e harmonioso da congregação. Ele faz parte da direção da igreja. Participar na tomada das principais decisões para o bom funcionamento da igreja. Cuidar para não ultrapassar os limites de suas atribuições, de modo a não interferir no trabalho de outras áreas da igreja. Então, o secretário deve ter aquele cuidado de não ultrapassar os seus limites. Deve saber a sua esfera de trabalho e respeitar os seus limites.
A secretaria é uma função eminentemente técnica, isto é, vamos na outra área, que é a área técnica. Nós falamos da área administrativa, agora vamos falar da área técnica. A mesa assim, para fora do computador. Vamos falar da área técnica. A Secretaria da Igreja lida-se com questões técnicas. É uma área técnica. E o secretário deve ter essas atribuições claramente. O secretário desenvolve sua tarefa organizando os assuntos relacionados com a comissão da igreja, manuseio das informações e direcionamento dos processos relacionados à secretaria. Ele deve cuidar que os processos se desenvolvam com celeridade, o que envolve velocidade com responsabilidade. O que acontece às vezes? Na verdade, é um trabalho enorme. É um trabalho enorme. Já que você lida com questões técnicas, com processos, aqui é requerido que o secretário trabalhe de uma maneira célere, com velocidade e com responsabilidade. Quer dizer, você tem que andar rápido, mas não para estragar. Andar rápido e com responsabilidade. O que às vezes acontece nas nossas igrejas. E mais adiante, ou amanhã ou domingo, falaremos do outro tema que tem a ver com o membro retratado. O que acontece relativamente aos processos de transferência? Quanto tempo um membro fica na igreja e a sua condição de membro não é vista? Tudo isso porque o secretário da igreja às vezes não desenvolve a sua atividade com celeridade e responsabilidade. E o membro sofre. O secretário deve conhecer o manual da igreja. É obrigação de todo secretário possuir e ler o manual da igreja. Deve conhecer os formulários da secretaria, bem como os formulários de outras áreas, de outros departamentos. O secretário deve conhecer os certificados, deve conhecer o sistema adventista de gestão de igrejas. O pastor Osvaldo falará sobre o ACMS. O secretário deve conhecer. E outros materiais utilizados, sendo um especialista no uso e interpretação dos mesmos. O secretário deve ser especialista no uso e interpretação. Deve conhecer os seus instrumentos de trabalho. Manter atualizados os livros, registros e relatórios sob a responsabilidade da Secretaria, buscando assessoramento da Secretaria da Missão. O secretário deve manter atualizado todos os seus dados. Ter certeza que o número de membros que tem na igreja é número exato, sempre atualizando os dados. E se precisar de algum auxílio, busca auxílio na associação, busca auxílio na missão.
deve compartilhar informação confiável e atualizada, apresentando relatórios com criatividade e profundidade que possa ser de utilidade para direcionar os planos de ação da igreja. O secretário deve ser criativo. Deve ser criativo, apresentando seus relatórios com criatividade e profundidade. Preparar junto ao pastor ou ancião um cronograma para as reuniões da comissão da igreja e elaborar a agenda com os devidos documentos. O pastor Vinte falará sobre essa matéria, como preparar a agenda, as atas, falará sobre isso. Redigindo a ata e assegurando a execução dos votos tomados. É a tarefa do secretário. Mesmo que vamos agora para a terceira área, que é a área missional. Falamos da área administrativa, da área técnica e agora da área missional. O secretário deve conhecer profundamente estas três áreas de seu trabalho. Mesmo que as áreas administrativas e técnicas sejam relevantes, é na área missional que o secretário encontra a maior satisfação. Você, como secretário, você não tem prazer em ganhar almas? Não tem prazer? Estou a perguntar a você. Será que você não tem prazer em ganhar almas? Ainda que a área administrativa, a área técnica são relevantes na secretaria da igreja, mas o secretário da igreja encontra maior satisfação em que área? Em ganhar o quê? Em ganhar almas para Cristo. Esse é um trabalho importante, manter a secretaria da igreja com foco na missão. Você, secretário da igreja, deve ter foco na missão. E não obstante que neste quinquênio 2020-2025, o tema da Conferência Geral, o tema mundial para esse quinquênio, eu irei. Veja que o Senhor disse: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ide é a ordem do Mestre. Agora, individualmente, cada um deve responder, não de uma maneira coletiva, mas pessoal. Senhor, eu irei. Você está aqui como secretário, deve responder pessoalmente: eu irei. É nesse espírito do quinquênio, eu irei. Cada um deve desempenhar o seu trabalho, desempenhar a sua função nesse espírito: eu irei. O secretário deve ter foco na missão, levando as pessoas a conhecer a Jesus e a crescer como discípulos na graça. O secretário deve ter isso em mente, que seu foco também é para ganhar almas. Deve conhecer os membros da igreja. O bom desenvolvimento do secretário na área missional implica principalmente em zelar para que um programa de conservação com base no discipulado seja aplicado na recepção de novos conversos. Eu não sei se o pastor Osvaldo falará sobre essa matéria, da retenção e conservação de membros. Então o secretário deve trabalhar na conservação, isto é, na retenção. Não é porque a igreja batize, só batiza, mas depois não sabe aonde é que os membros param. Isto significa que a igreja não conserva os membros. O secretário deve impulsionar o projeto de reencontro, incluindo a data, incluindo
a data no calendário da igreja e planejando com antecedência as fases do projeto. Não sei se será possível, se haverá tempo também para esse tema, o reencontro. Isso tem a ver com um programa de resgatar aqueles que um dia saíram do nosso meio. Muitas vezes a igreja não se preocupa com aqueles que saíram do nosso meio. O secretário deve ter essa noção, deve ter essa preocupação com os membros que saíram do nosso meio. A igreja deve trabalhar de maneira a resgatá-lo. Oferecer suporte ao desenvolvimento dos planos missionários dos diversos departamentos da igreja. O secretário deve oferecer suporte de desenvolvimento dos planos missionários dos departamentos. Ele faz parte da direção da igreja e, como secretário, deve dar esse suporte aos outros departamentos. Participar de outras iniciativas missionárias, promovendo pela missão para os secretários como o plantio de igrejas. O secretário desenvolve muitas atividades na igreja. Então, ele deve fazer o quê? Deve participar nessas iniciativas missionárias, como o plantio de igrejas. Falamos das 3 áreas que o secretário deve ter domínio: a área administrativa, a área técnica e a área que? A terceira, a área missional. Vamos falar agora do perfil do secretário. O perfil. O que é o perfil? Quando queremos falar do perfil, estamos a falar de quê? Aparência, caráter, posicionamento. Aquilo que o secretário deve ser. Quer dizer, a vida do secretário deve parecer com as 3 áreas que nós acabamos de falar, certo? A vida do secretário deve fazer como? O secretário deve ter um perfil como as 3 áreas que nós acabamos de falar. Qualidades gerais do secretário. Primeiro, vida espiritual aprofundada. Coloca Deus em primeiro lugar, mediante o estudo da Bíblia, do estudo da profecia, de devocionais, da oração, e desenvolve uma compreensão aprimorada da vontade de Deus para a sua vida, família e missão da igreja. Qualidades do secretário. O secretário deve ter deve ter um profundo relacionamento com Deus. Deve colocar Deus em primeiro lugar. A segunda qualidade, pontualidade. O secretário deve transmitir respeito pelas pessoas e pelas entidades que representa, chegando antecipadamente aos compromissos para cuidar dos detalhes sob sua responsabilidade. O secretário deve ser pontual. Terceiro, espírito de serviço. O secretário deve ter o espírito de serviço. Interage na família, no trabalho, na comunidade e igreja com o firme propósito de ser útil por meio do uso dos dons e talentos. O secretário deve ser um homem que trabalha, um homem entregue ao serviço. Quando a igreja, quando a comissão delibera sobre os assuntos da igreja, o secretário
deve ser aquele que em pouco tempo já elaborou a sua ata. Você tem muita responsabilidade. Não é bom que a comissão reuniu e o secretário não redigiu a ata. O secretário deve se entregar ao serviço. Quarto, aperfeiçoamento contínuo. Estamos aqui num aperfeiçoamento. Estamos aqui para aprimorar as nossas áreas de trabalho. Dispõe-se a aprender ou desenvolver habilidades pessoais e técnicas para garantir a excelência na execução dos processos de sua área. O secretário nunca deve estar parado. Deve buscar continuamente. Deve buscar continuamente conhecimento sobre a sua área de trabalho. Quinto, ética no relacionamento. Mantenha um relacionamento saudável sobre a base do amor e respeito cristãos, cuidando sempre do sigilo das informações sob sua responsabilidade. O secretário lida com questões muito sensíveis. Lida muito com a vida dos membros. Então, o secretário deve ser alguém de ética. Deve ser ético no seu relacionamento. Guardar sempre com sigilo os assuntos deliberados pela igreja ou pela comissão da igreja. Parece que vamos voltar, mas não é voltar. Uma coisa é saber das áreas da secretaria ou do secretariado, e outra coisa é o secretário estar dentro dessas áreas. Estar dentro dessas áreas. O que ele deve fazer o secretário? Na área administrativa, capacidade de organização. Planeja e organiza as atividades pessoais e coletivas, cuidando dos detalhes, de modo que sejam alcançados os objetivos da secretaria e da igreja. Então o secretário deve ter a capacidade de organização. Deve colocar cada coisa no seu lugar. Deve colocar cada documento no seu lugar. Então, deve ter essa capacidade de organização. Visão sistêmica. O secretário deve ter uma visão geral. Ele compreende o funcionamento da igreja como um todo, visualizando o papel específico de cada parte. O secretário deve ter essa visão geral da igreja. Ele compreende, ele visualiza o papel específico de cada parte. O secretário deve ter um olho holístico, olhando a igreja no seu todo, e ele compreende. Trabalho em equipe. Valoriza cada pessoa ao permitir que todos façam parte da mesma ação, facilitando a resolução de problemas, a troca de conhecimento e o aumento da produtividade. Trabalho em equipe. Nós, os secretários executivos, nós formamos uma equipe. E quando se fala do secretariado da nossa união, inclui os secretários das missões. Somos uma equipe. Brevemente poderão tomar nota.
ou se não sei se já vos foram comunicados. Há poucos dias, o secretariado da nossa união produziu um novo formulário de relatório da secretaria. Um formulário. Esse formulário de relatório produzido, resultado do trabalho em equipe, da colaboração. Imagine, antes o relatório da secretaria eram 5. Eram 2 relatores principais, o da posição vertical, a posição horizontal, e acompanhado com 3 mapas de batismo, de membros transferidos, membros recebidos pela profissão de fé. Era logo 5 papéis. Mas agora o secretário fez um estudo e produziu apenas um único relatório que somente será acompanhado, talvez o pastor Osvaldo falará sobre isso, será acompanhado com a ficha de registro de membros. Isso é resultado do trabalho em equipe. Então, o secretário da igreja deve valorizar cada pessoa. Deve valorizar cada pessoa, que todos façam parte da mesma ação, facilitando a resolução de problemas, a troca de conhecimentos e aumento da produtividade. Quando houver essa colaboração entre a equipe, quando houver a troca de conhecimento, isso vai fazer com que haja o aumento da produtividade. Ninguém sabe tudo. E devemos aprender com os outros. Se você não sabe, busca apoio. O secretário deve ter este espírito de trabalho em equipe. Perspicácia para tomar decisões. Que o secretário deve ter uma mente tática, uma mente rápida na tomada de decisões. Ele oferece alternativas úteis, relevantes e confiáveis para a tomada de decisões, mediante um plano de ação adequado. Então, o secretário deve ter uma mente aguda, uma mente atenta, para que ele possa tomar as decisões de uma maneira sábia e rápida. Não é bom quando um membro, por exemplo, apresenta um problema e a igreja leva muito tempo para dar solução, para resolver o problema do membro. O secretário deve estar muito atento, o secretário deve ajudar ou deve despertar, o pastor deve despertar o tesoureiro sobre diversos assuntos da igreja, porque ele é que resista. Quinto, sempre na área administrativa, o secretário consegue se antecipar aos problemas para evitar que esses ocorram. Mesmo sob as piores circunstâncias, pode criar e encontrar oportunidades para superar os obstáculos. Porque o secretário deve antecipar-se dos problemas. Quer dizer, deve buscar soluções antecipadas. Você é o secretário da igreja. O seu trabalho deve fazer com que a igreja evite cair no erro. Deve ter conhecimento dos regulamentos da igreja. Você deve conhecer o manual da igreja. E conhecendo o manual da igreja, você se antecipa de evitar problemas. Porque cada decisão a ser tomada na igreja, o secretário já sabe. Não, essa decisão, de acordo com o manual, essa decisão não está correta.
logo se antecipa de um eventual problema. Porque se a igreja tomar uma má decisão, cai no problema ou não cai no problema? Cai no problema. Mas o secretário tem domínio, sabe que essa decisão não, isso vai criar problema. Então, ele antecipa esses problemas. Então o secretário deve ter essa capacidade, deve ter essa mente. Proatividade. Deve ter essa mente proativa. Da área técnica, celeridade. Celeridade. Eu me lembro a quando da minha ida ao AMPO. Penso que nessa altura eu, como pastor da igreja, centrado em Malange, era quase no fim do trimestre e era necessário enviar o relatório à missão. Imagine, sou pastor da igreja centrado em Malange, me encontro no AMPO e é fim do trimestre, preciso enviar o relatório que é a missão. Antigamente como associação, o que eu ia fazer? Talvez era desculpar-se, pedir desculpa à missão, desculpa porque nessa altura me encontro no ano e não poderia enviar o relatório. Estamos na área técnica e aqui fala da celeridade, mas felizmente mesmo no ano eu pude enviar o relatório à missão. Então, o secretário desenvolve processos com rapidez e ciência. Com rapidez e ciência, assegurando que haverá resultados esperados no prazo de tempo requerido, sem prejuízo da qualidade. Imagine, você é rápido na execução das tarefas, mas essas tarefas também são feitas com qualidade. Isto é seriedade. Não é bom desculpar-se, não é bom desculpar-se. Não é bom desculpar-se. Por exemplo, atender ou respeitar os prazos estipulados. E nesse novo modelo de relatório está aí uma atenção. Que o relatório deve ser entregue até o dia 5 do mês seguinte. Até o dia 5. Os prazos devem ser obedecidos. O secretário deve ter esta consciência de que eu devo respeitar os prazos e devo aprontar os meus relatórios para serem enviados à missão. Boa redação. O secretário redige documentos e atas com clareza. Com clareza. Quer dizer, ao redigir os votos devem estar bem claros. Estilo e precisão, de modo que estas reflitam nitidamente as decisões tomadas. Um assunto deliberado na comissão da igreja, o secretário deve saber como redigir a ata com clareza, para que o assunto tratado, a decisão tomada, esta decisão esteja bem registrada no voto ou na ata. Pastor Vitor falará sobre isso, sobre as atas. Então, o secretário deve saber redigir bem as atas. Terceiro, domínio dos procedimentos. Domínio dos procedimentos. Ele demonstra conhecimento aprofundado das normas e procedimentos contidos no manual da igreja, no guia para a secretaria da igreja, que trarão segurança na maneira de conduzir os processos na secretaria.
domínio dos procedimentos. O secretário deve ter domínio dos procedimentos. Como, por exemplo, a igreja tem uma atividade e queremos convidar um orador, um preletor. Há procedimentos a seguir. Há procedimentos a seguir. Então, o secretário deve ser aquela pessoa que faz cumprir os procedimentos. Então, deve ter domínio dos procedimentos. Ele deve saber os passos. Deve saber como cada assunto se trata. Quarto, conhecimento adequado da informática. O secretário deve ter conhecimentos na área da informática. Domina os requisitos mínimos da informática necessários para operar o sistema adventista de gestão da igreja, que é o ACMS. O secretário deve ter conhecimentos mínimos na área da informática. Deve conhecer o ACMS. O pastor João provavelmente falará sobre o ACMS. Enviar e receber correspondências e preparar as agendas e atas, ou busca a ajuda de quem possa auxiliar na execução dessas responsabilidades. O secretário deve ter conhecimento adequado de informática. Se porventura tem alguma dificuldade nessa área, então busca apoio a quem sabe. Porque na verdade, hoje, a informática é que está dominando o mundo. Tudo é feito com base na informática. Se porventura não tiveres domínio na área da informática, então busque auxílio quem sabe manusear para que as tarefas da igreja sejam executadas. Análise e interpretação de dados. O secretário organiza um conjunto de dados com o objetivo de poder verificá-los melhor, bem como usá-los para avaliar ações realizadas ou orientar o planejamento para o futuro. Análise e interpretação de dados. O secretário deve ter essa mente de poder analisar e interpretar os dados, porque os dados fluem na secretaria. A secretaria é o canal, os dados fluem na secretaria. Então, o secretário deve saber analisar e interpretar os dados. Vamos para a área missional. Como secretário, participação ativa nos planos missionários. Participa permanentemente das atividades e projetos missionários promovidos pela divisão União e Missão. Ele deve participar. Visão discipuladora. O secretário deve ter uma visão que é discipuladora. Deve fazer discípulos. Não se limita somente a escrever, não. Também deve ter essa visão de fazer discípulos. Preocupação pelos que deixaram a igreja. O secretário deve ter essa preocupação pelos membros, aqueles que um dia deixaram a igreja. O que acontece, às vezes, nós como igreja nos preocupamos somente com o batismo. E aqueles que estão no nosso meio, mesmo quando volta, a igreja não mostra aquele carinho, aquele amor para com os nossos irmãos que voltaram à igreja. Não é bom que a igreja tenha um olho, somente um olho crítico, um olho de olhar, um olho de ver o irmão como um pecador. Não é bom. Então o secretário
deve ter essa preocupação pelos nossos irmãos que deixaram a igreja, para que voltem à igreja. Promoção missionária. Apoia na promoção dos projetos missionários da igreja, especialmente o projeto Reencontro. Então deve apoiar projetos missionários. Vocação pela visitação. O secretário da igreja também deve visitar os membros. Deve visitar os membros. O secretário da igreja deve conhecer os membros. Deve conhecer os membros. Nós terminamos com a nossa apresentação. Não sei se pastor Osvaldo, pastor Abel, não se esqueça que falamos do secretário da igreja, falamos das 3 áreas: a área administrativa, a área técnica e a área missionária. Temos que conhecer estas 3 áreas. Muito obrigado, pastor Sérgio, pela observação daquilo que é essencial quanto à área que somos indicados como secretários. Agora estaremos aí no momento das perguntas. Vamos à primeira dissertação com o pastor Vince, assim como a dissertação do pastor Esteves. O nosso secretário está aqui de pé para anotar aqueles que de ter dispensado o computador. Em outras palavras, o pastor dizia que uma igreja organizada administrativamente não precisa necessariamente de ter um computador. E nós estamos a aprender, associando já a temática do pastor Esteves. Nós estamos a aprender que é necessário capacidade ou considerar a área técnica. E o pastor Esteves muito bem elencou o computador, os instrumentos informáticos como sendo importantes para a administração da igreja, no caso da secretaria. Então, a minha pergunta é assim: por que razão descartaríamos o computador, sendo que é importante para a administração da igreja, sobretudo os membros equipes? Vai direito, secretário, vai direito. Você pode estar pregado. Nós entendemos a questão, tá? Exato, obrigado. E também para um recado para os demais: quando quiserem intervir, vai logo direto na questão para ganharmos tempo. Porque às vezes nós temos a tendência de explicar a pergunta. Onde não entendemos, vamos dizer não entendi, mas em suma, a sua questão é essa. Obrigado. Sim. Eu acho que para essa questão também não temos dificuldade. Os irmãos, uma boa secretaria organizada define-se por ter computador? Está claro. Não está a dispensar o computador. Computadores são mais um instrumento na secretaria, no desempenho das funções. Não é um computador. Tem muitos secretários organizados que nem até mexem no computador. Mas não está se dizendo que não é necessário o computador, por um lado. Há outros também que têm computador só para enfeite. Está lá no gabinete, não maneja. Então, é nisso que estamos a dizer. A ideia do secretariado organizado não é só ter o computador. Você pode ter ele e não fazer nada com ele. Não sei se entendeu. Tem mais uma questão? Disse que não entendeu a última questão. Sim, a última expressão? Não, mas você entendeu a questão, a explicação? O que eu estou a dizer é que não se define um secretariado organizado por ter um computador. Muitas das nossas igrejas funcionam
vai numa igreja de um secretário organizado, vai lá, onde é que está? Imagine que você cessou o trabalho. Onde é que está as atas? Estão aqui. Onde é que estão as transferências? Estão aqui. Onde estão os relatórios? Estão aqui. Tudo bem organizado, onde você consegue localizar as coisas sem muito trabalho. Você precisa do computador para ter tudo isso? Não. Há quem até vive do cyber para ter as coisas. O computador é manejar, não é necessariamente ter o instrumento, porque só mais um no auxílio do trabalho do secretariado.